pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao vídeo de hoje, o primeiro vídeo do canal. Bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscrevam, deixe um joinha, comente aí o que você quer para o próximo vídeo e vamos ao vídeo de hoje. Então vamos lá. Há 3 anos, como eu descobri a depressão e como eu vi os sinais, percebi os sinais e procurei o psicólogo. Bom, há 3 anos atrás eu me casei muito cedo e muito ansiosa pro meu casamento. Não teve festa nem nada, a gente só se juntou, mas eu tava ansiosa pela minha casa e aconteceu outras coisas no meio disso tudo. E acontecia coisas que me incomodavam e eu ficava só quieta. Eu guardava as coisas muito pra mim. E aí eu comecei a guardar e aí eu sentia uma dor nas minhas costas, como se eu estivesse carregando o mundo. Não só dor nas costas, uma dor na garganta muito grande. Eu sentia dor de garganta como se minha garganta estivesse inflamada. E isso eu descobri que é porque eu guardo as coisas pra mim. Que na hora de falar, eu não consigo falar. E aí, quando eu tenho que falar, eu não falo. E aí eu fico quieta, minha garganta dói. Eu sentia muita dor na minha garganta. Até hoje, alguns episódios minha garganta dói bastante. Mas diminuiu bastante já, graças a Deus. E a minha primeira crise, antes de ter a primeira crise, eu já me sentia muito cansada, indisposta, sem vontade de fazer nada. Antes da minha primeira crise, eu me senti muito indisposta, muito cansada, triste. Eu não queria mais me arrumar, não queria mais usar maquiagem, não queria mais usar minhas roupas, colocava as roupas fechadas. E aí eu ficando triste. Só que eu não sabia o que estava acontecendo, porque por mim estava tudo bem. E aí eu tive a minha primeira crise. Eu e meu marido, a gente teve uma discussão besta mesmo, sabe? Bem besta, nem lembro o motivo, mas foi bem besta. E aí eu comecei a chorar. Eu chorava. Nossa, esse dia eu chorei tanto que eu fiquei sem ar de tanto chorar e eu não sabia o que estava acontecendo. Só que aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Eu tava chorando por tudo que eu tinha guardado desde o passado até aquele dia. Eu chorava. Depois de uns 20 minutos chorando, sem mentira nenhuma, eu chorei muito esse dia. Aí o meu marido falou assim, tá bom, amor, chega de chorar, que não sei o que, a gente já tá bem, que não sei o que. Aí eu falava assim, mas eu não tô chorando por isso. Você tá chorando por quê, então? Eu tô chorando por... Eu não sei por que eu tô chorando. Aí ele deu risada da minha cara. Aí eu falei, eu tô chorando, mas eu não sei o porquê que eu tô chorando. Não tem motivo pra me estar chorando. Eu tô desesperada, eu não consigo parar de chorar. Chorava. Enquanto eu chorava, eu sentia uma dor muito grande no meu peito. Meu coração apertava, assim, a dor aqui dentro, muito forte. E sempre que eu choro, quando eu tenho crise, eu falo que dói. Porque dói muito dentro de mim quando eu choro, quando eu tenho crise. E aí, tudo bem. Aí passou, depois de uns 40 minutos chorando. Sem mentira nenhuma, eu chorei muito. E era choro de tipo... de tipo soluçar de chorar, de perder o ar. Era muito choro. E aí, depois que isso passou, eu me senti mais leve. Aquela dor de garganta passou. Aquela dor nas minhas costas de carregar o mundo tinha passado. Tava tudo bem de novo. E aí começou tudo de novo. Eu comecei a guardar as coisas, comecei a acumular pensamentos, comecei a me sentir mais triste ainda. E aí eu tava em casa sozinha, a segunda crise. Eu tava em casa, no quarto sozinha, e aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar do nada. Eu tava sentada, acho que eu tava assistindo televisão, mexendo no celular, não sei. E aí eu comecei a chorar. Chorava, mas eu chorava tanto, de novo. Aí eu tava sozinha em casa, era domingo à noite. E aí eu não morava com a minha mãe mais. Aí eu falei assim, eu vou com a minha mãe. Porque se eu fizer alguma besteira, porque eu tava com medo até de mim mesma. Porque eu não sabia o que tava acontecendo. Aí eu fui pra minha mãe. Só que aí, depois dessa primeira crise que eu tive, eu comecei a ler sobre depressão. Aí eu conversei comigo mesma, eu falei, eu tô com depressão. Eu comecei a ler, vi que a pessoa ficava triste, que a pessoa ficava isso e aquilo, e os sintomas batiam com o meu. E eu tava tendo bastante crise, eu tava com muita ansiedade, eu perdi o ar. E aí eu falei assim, eu tô com depressão. Não tinha coragem de conversar com ninguém, nem de falar pra ninguém que eu tava
com isso que eu tinha depressão, porque eu tinha vergonha. Aí eu fui, nesse dia que eu tava chorando em casa domingo, eu subi pra minha mãe, que minha mãe mora aqui perto da minha casa. Aí eu fui lá pra casa da minha mãe, cheguei lá chorando. Andei daqui pra minha mãe chorando. Cheguei lá chorando. Ela falou: que foi, menina? Você tá louca? O que aconteceu? O Matheus brigou com você, ele te bateu, não sei o que. Eu falei: não, mãe, calma. Eu só tô com crise. E aí eu já sabia que eu tinha crise. Na primeira eu não sabia que eu tava tendo uma crise. E na segunda eu já sabia que eu tava tendo uma crise. Porque eu comecei a ler, comecei a ver como é que era, não sei o que. E aí eu comecei a saber o que que era, né? Aí eu cheguei lá na minha mãe e falei: calma, mãe, não é nada, eu só tô com crise, eu preciso me acalmar e eu não quero ficar sozinha em casa. E aí meu marido trabalhava à noite, eu chegava meia-noite. Aí eu fiquei lá um pouco na minha mãe e aí eu fiquei mais tranquila, a gente conversou. E toda vez que eu tô em crise, eu me sinto muito sozinha. Então, eu sempre quero que alguém me dê carinho, que alguém fique comigo. Eu sei que pessoas assim tem cara depressão, que tem pessoas que querem ficar sozinha, não quer ver ninguém perto dela. Mas eu quero ver, tipo, alguém que eu possa ficar junto, porque eu tenho até medo de eu fazer besteira. Bom, aí foi a segunda crise. Aí eu cheguei lá na minha mãe e falei: mãe, calma, tô tendo só uma crise. Eu acho que eu tô com depressão. Aí a mãe começou a chorar também. Aí chorava eu, chorava minha mãe, chorava eu, chorava minha mãe. Mãe, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Eu falei: ai, meu Deus do céu. E chorava as duas. Aí depois a gente parou com o chororô, né? Ela falou: você precisa marcar um médico pra você. Aí eu falava assim: tá bom, mãe, eu vou marcar. Porque eu sei que eu tenho um problema e eu preciso resolver. Essa foi assim que eu tive a crise. Quando passou a crise, eu fiquei bem, fiquei de boa, fiquei tranquila, ó, tava maravilhosa. E aí eu decidi não ir mais no psicólogo, porque eu não precisava, porque eu não era louca, na minha cabeça, né? Porque eu não era louca, porque isso, porque aquilo. Pra que eu vou no psicólogo? Ele vai me passar remédio. Eu vou chegar e falar o quê pra ele? Eu vou falar o quê? Que não sei o quê, eu tô bem. Aí na próxima semana, as crises começaram a vir com mais forças. Tipo, eu tive em 15, essa eu tive uma num dia, aí depois de 15 dias eu tive a outra. Eu comecei a ter, tipo, crise atrás de crises. Crises um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E aí quando eu tava ruim, eu queria ir no psicólogo. Mas aí quando eu chorava e ficava bem, eu já não queria ir mais no psicólogo. Não queria mais, porque eu falava que eu tava bem. Pra que eu ia precisar de um psicólogo? Eu era bem, eu não era louca. E aí, como eu já tava mal, aconteciam as coisas aqui fora e eu ficava mais mal ainda. E aí que eu tive a síndrome de borderline. Pra quem não sabe, eu vou falar em um próximo vídeo o que é síndrome de borderline, mas pra quem não sabe, eu vou falar um pouquinho aqui. É quando a gente tem a vontade de se cortar, a dor que eu senti era tão grande dentro de mim que eu precisava colocar pra fora. Então, em um meio de uma crise que eu não tomava remédio, eu me cortei. Eu me cortei com a minha barriga todinha aqui. Tanto é que eu nem uso roupa curta, porque tem a marca até hoje. Me cortei aqui assim, ó. Daqui pra cá. Me cortei. No meio de uma crise, eu estava no meu banheiro. E eu não vou contar, porque eu vou contar nos próximos vídeos, quando tiver um tema desse. Prometo que eu vou trazer pra vocês. Bom, aí eu cheguei a me cortar. Depois das tentativas de suicídio, cheguei a me cortar e me cortei 2 vezes. 2 ou 3 vezes eu me cortei. E aí eu vou tomar um remédio. Aí eu comecei a tomar um remédio, né? Depois de tudo que aconteceu comigo, comecei a tomar um remédio. Só que aí, com a tomada do remédio, eu não me acostumei com o remédio. Eu tinha que tomar mais de 15 dias pra acostumar, né? Porque 15 dias primeiros sintomas são porque o corpo tá acostumando com o remédio. E aí depois é o efeito normal do remédio. Só que aí eu tomava o remédio e minha boca começava a abrir, começava a bocejar muito. Achei estranho. Toda vez que eu tomava o remédio, eu bocejava. Toda vez que eu tomava o remédio, eu bocejava. Aí eu comecei a ler sobre o remédio. Pior coisa que eu fiz. Porque todos os sintomas que eu li, eu comecei a ter. Por isso eu falo pra vocês. Se vocês tomam um remédio, não vão aqui no Google e procure os efeitos colaterais. Porque o nosso psicológico manda na gente. E ele mandava em mim. E aí eu não podia tomar o remédio que eu tinha todos os sintomas que o Google falava. Tinha tudo. Desde querer desmaiar, tudo. Se o Google falava que dava caganeira, no outro dia eu tava com caganeira. Parecia incrível.
mas eu tinha. E aí eu comecei a tomar o remédio. Depois de 15 dias eu tomei o remédio certinho, passei o horror da minha vida. Eu não comia, eu não me alimentava direito, eu não fazia nada, gente. Eu ficava deitada, eu fazia as coisas por impulso. Nessa época eu trabalhava, agora eu sou desempregada. Nessa época eu trabalhava, eu ia trabalhar por impulso. E, sabe, eu acordava, eu não queria dar bom dia pra ninguém. E é uma coisa horrível. Eu vou ticar aqui os sintomas que eu tive e como foi que eu descobri. Primeiro eu tive uma crise de choro, depois eu comecei a me sentir triste, minha autoestima foi lá embaixo, eu comecei a sentir cansaço, a falta de ar, psicológico, né? O psicológico ferra com a gente. E todos os outros sintomas eu vou pôr na descrição do vídeo. Eu peço que se você ou algum familiar seu, você vê que tá assim no começo da depressão, corre e se trata, porque depois fica pior. Gente, já pensou se eu continuasse deixando pro lado, e quando eu melhorasse eu não ia no psicólogo? O que seria de mim hoje, né? Se passou 3 anos eu tô bem melhor, mas eu acho que eu só tô melhor porque eu procurei há 3 anos atrás uma... Acho não, tenho certeza. Que eu procurei uma ajuda há 3 anos atrás, porque se eu não tivesse procurado, eu não estaria aqui hoje, não sei nem o que foi, não sei nem o que foi. Compartilha, se inscreve no canal, dá um like, não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Que assim que toda vez que eu tiver um vídeo novo no canal, vai apitar aí na sua telinha que eu postei um vídeo novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.